Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus irmãos e irmãs, hoje eu quero compartilhar com vocês algo maravilhoso, algo grandioso que eu tentei gravar aqui no meu computador e não consegui, porque o áudio ficou meio fora a fala antes do áudio e tal, e eu não consegui sincronizar. Mas então agora eu estou gravando no celular porque é muito importante essa mensagem que eu quero passar para você. A palavra de Deus diz, lá em Gênesis, depois que ela fala, no 1 e o 2 ali, sobre a questão de que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas na verdade não é isso que eu quero falar com você hoje. O que eu quero falar com você é algo muito, mas muito importante. É algo que está no nosso meio, que acontece no nosso meio, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, e a gente, na maioria das vezes, não percebe que isso é palavra de Deus, e as trevas têm feito muito bom uso disso para poder fazer os seus filhos, filhos de Satanás, sobressaírem com relação a isso. Isso é o que eu vejo, isso é o que eu acredito, isso é uma coisa incontestável porque está acontecendo. Bom, aonde que eu quero chegar? Lá em Gênesis capítulo 3, tem algo interessante que é uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é o seguinte: o que Deus criou antes da luz? O que houve antes da luz? Que Deus disse, e haja luz, e houve luz. Claro que quando você vai entender a questão, a gente sabe que o Espírito Santo de Deus já estava ali, pairando sobre a face das águas. Isso aí é um outro tipo de questão para a gente falar sobre isso, porque aí envolve, no caso, o nascimento, envolve o ventre materno, envolve batismo, envolve uma série de muitas outras coisas, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o que Deus manifestou antes da luz nessa terra. Vamos lá então. No Gênesis 3 diz, e disse Deus, e haja luz, e houve-se luz. Detalhe, quando Deus disse, saiu o que da boca dele? Palavra. A gente sabe que a palavra é Cristo, ele é o unigênito do Pai, que estava ali na criação. Lá em 1 João vai falar sobre que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne, ou seja, ele se tornou um homem, corpo, carnal como nós. Mas ainda não é esse ponto. O que eu quero dizer para você é que quando Deus disse, saiu um som, é igual eu estou falando para você e você está ouvindo a minha voz. E no momento em que você está ouvindo a minha voz, isso está criando dentro de você uma vibração audível e que torna-se compreensível as palavras que eu estou dizendo. Automaticamente, o que eu estou dizendo cria dentro de você um poder de entendimento que pode mudar a sua vida, a sua história. Por isso que a palavra de Deus é uma palavra para ser entendida. E o que o diabo faz? Ele confunde ela na nossa cabeça para que nós não venhamos entendê-la e venhamos então pervertê-la e viver uma vida contrária à palavra de Deus. Para quê? Para que nós não voltemos para casa, que é o lugar de onde nós viemos, e aqui nós estamos, e é para lá que nós precisamos voltar, porque lá é a nossa verdadeira morada. Estamos aqui só de passagem, somos peregrinos. Então, esse é o ponto.
E aonde que os filhos das trevas é beneficiado com esse conhecimento? A nova era ensina que o som, a vibração, ela traz a manifestação sobre as nossas vidas. Quando se fala de lei de atração, e as pessoas usam, né, Napoleão Hill falou muito sobre essa questão, sobre a vibração, de você vibrar numa frequência de abundância, frequência de prosperidade. Essa frequência é uma palavra de autossugestão. É quando você está dizendo para você que você é bem-sucedido ou sucedida, que você é uma pessoa de sucesso, que você é isso, que você é aquilo, enfim, palavras que vêm te trazer uma interpretação e um entendimento de que você é realmente aquela boa pessoa. Então você vai falando, você vai se sugestionando, acho que essa é a palavra, né? Há uma condição de você se tornar aquilo que você está dizendo ser, sem antes ser. Aí entra o poder da fé. Então, a palavra, ela tem poder porque a palavra, ela cria uma vibração dentro de nós. E sabendo disso, Satanás ensina seus filhos a fazer uso da sugestão da palavra, que tem poder para se beneficiar dessa palavra. Ah, você acha que ele não se beneficia da palavra de Deus? Não? Claro que ele se beneficia dela, porque ela é verdade. Então o que ele faz é usar a verdade para distorcê-la. Mas ele sabe, ele entende muito bem sobre a lei da palavra de Deus, né? A lei da palavra de Deus é, quando Deus disse, nada que saia da boca de Deus vai e volta vazio. Então ele sabe que se Deus disse que é assim que tem que ser e é assim que vai acontecer, ele pega e faz uso disso, porque a palavra de Deus vai e não volta vazia. Então ela tem uma manifestação, ele usa então essa palavra de Deus para perverter, né, no ouvido de quem ouve. E aí ele fala meias verdades. Eu já vi muitas pessoas falando assim, o diabo também, ele conta a verdade, viu? Ele fala a verdade. Ele fala meia verdade. E para mim, meia verdade é uma mentira completa. Não tem como você falar a verdade e na verdade você mentir. O que tem é o que? Você contar uma meia verdade, que é uma mentira completa. Porque quando você conta uma meia verdade, o final que você quer, na verdade, está imbuído na mentira que você conta. Como assim? Por exemplo, você fala meia verdade até certo ponto para a pessoa crer, realmente isso aí aconteceu mesmo, isso é verdade. Aí você criar a mentira em cima daquela verdade para poder induzir uma compreensão e um entendimento de que aquela verdade é a sua verdade. E aí faz com que essa verdade seja a verdade daquela pessoa também. E aí a pessoa passa a acreditar em você, mesmo você contando mentira. Ou você passa a crer na pessoa, mesmo ela contando uma mentira. E é o que Satanás tem feito ao longo de muito tempo. Exemplo, Deus disse para Adão, de toda a árvore do jardim podeis comer. Creio que foi para Eva também. De toda a árvore do jardim podeis comer. Somente da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, esta não podeis comer. A serpente, Satanás, ouvindo essa palavra, entendendo essa palavra, o que realmente Deus queria dizer para eles, ele chega com quem não quer nada e vai na mulher, né? Porque como ele sabe que a mulher foi criada para ser a ajudadora do homem, então ele usa ela para também ser a destruidora do homem. Tudo que Deus fez de um jeito, ele faz o contrário, ele faz de modo diferente. E não foi o que ele fez? Deus fez a mulher como ajudadora e ele usou a mulher para ser a destruidora. Por isso tem aquela palavra que diz que a sábia edifica e a tola destrói. Então a tola é aquela que dá ouvido às palavras de Satanás e a sábia é aquela que dá ouvido à palavra de Jesus. Então, um detalhe, fica comigo e presta atenção.
Aí Satanás chega para Eva e fala o seguinte: por um acaso foi assim que Deus disse? Não podeis comer de toda árvore do jardim? Ele sabia que poderia comer de todas, somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não. Ele estava induzindo ela a entrar com ele num diálogo, para ele, nesse diálogo, perverter agora a palavra dela, porque ele já estava pervertendo a palavra de Deus. Agora ele queria perverter a palavra dela para fazer ela acreditar na mentira dele, que ele estava contando para ela. E depois, ela acreditando nessa mentira dele, ela passar para frente para o seu marido, levando ele também a crer numa mentira. Entende que ele contou uma meia verdade? Ele sabia que ela poderia comer de toda a árvore do jardim, somente aquela do conhecimento do bem e do mal, que não. Mas ele usou uma meia verdade para induzir ela a uma mentira completa, que foi o que causou a destruição de Adão e Eva ali no Éden. Tanto é que eles foram expulsos de lá do Éden, porque senão eles poderiam comer da árvore da vida e viver eternamente, e aí não ter perdão para eles, assim como não tem perdão para Satanás. Tem muita gente que está pregando aí que tem perdão para Satanás e tudo. Olha, é uma mentira, e cada vez que a situação, nós estamos cada vez mais perto do fim, mais essas mentiras vêm se estendendo e está acontecendo. Mas o foco aqui é o som, a vibração que te faz crer, que te faz sentir, que te faz viver essa questão da palavra tem poder. A palavra tem poder porque ela causa uma manifestação depois que ela é emitida. Um som ele vibra, e uma vibração ela traz uma emoção. Por isso que usam muito o funk, né? O funk não precisa nem ter letra não, mas só o funk, a batida do funk, ela já causa um desejo por sexo, um desejo por perversão sexual. Então, e aí você vê que no funk eles usam muito essas palavras de baixo calão para poder induzir as pessoas a esse nível de perversão. Então, a palavra que eu queria deixar para você hoje é essa daí, de Gênesis capítulo 3, que o que Deus criou lá no início, a luz, antes da luz veio o som, e esse som ele é trabalhado e manipulado na mente das pessoas para levar as pessoas a crerem em coisas que não provêm de Deus. Satanás perverte a palavra de Deus para induzir as pessoas a uma mentira. Então fique atento, preste bastante atenção nisso, porque a minha, a sua, a nossa vida está correndo risco com isso. Depois a gente se fala mais. Agora, para você que ainda não se inscreveu nesse canal, que ainda não faz parte desse canal, Palavra de Deus em Foco, se inscreva, deixa seu like, faça um comentário, o que você entendeu dessa palavra, o que você achou desta palavra, e vem comigo para a gente destrinchar mais sobre essa interpretação e esse entendimento da palavra de Deus. Nós temos dentro da palavra de Deus muitos conhecimentos, grandes conhecimentos que vai fazer com que nós venhamos crescer a cada vez mais dentro da palavra de Deus, e nós precisamos desse conhecimento. Então, vem comigo, entra, faz parte desse canal, compartilha esse vídeo, ajuda mais pessoas a conhecer esse canal, e que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Beijo no coração, aquele abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.